Mas eu vou ler um versículo que está em Mateus, capítulo de número 11. Nós vamos ler do verso 28 ao 30. E você, quando acabar esse versículo, o que você vai fazer é tirar a mochila das suas costas, com todo o peso. Você colocou tudo que estava na mochila? Botou angústia, aflição, meta, desafios, acusações, bullying que você sofreu, enfim. A Bíblia diz assim para mim e para você: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Agora nós vamos orar. E quando eu orar, você vai fazer um ato profético, que é tirar a mochila das tuas costas. Mas você não vai colocar na cadeira que está do seu lado. Você vai fazer um ato profético de lançar ela para longe de você, porque essa mochila você não vai carregar mais, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui nessa noite, entendendo, Pai, que as lutas, os desafios do dia a dia, as metas, aquilo, Pai, que colocam para nós uma maneira em que nós temos que fazer, resolver, solucionar de qualquer maneira, as acelerações do dia a dia, Pai, aquilo que nós temos como objetivos, propostas, mas também como desafios que às vezes nem são nossos, mas nós aprendemos a carregar. Nessa noite, Pai, nós colocamos e lançamos sobre ti, colocamos em cima do Senhor, Pai, porque a tua palavra diz para nós trocarmos com o teu, e agora nós colocamos em nós uma mochila leve, porque essa mochila que nós carregamos é do teu amor, é da tua graça, é da tua bondade, da tua misericórdia em nós. Nós iremos sair daqui nessa noite leves, aliviados por ti, Pai, porque sabemos, Senhor, que nós não precisamos carregar nada disso que nós oramos agora, porque, Senhor, nós colocamos e lançamos sobre ti, com a certeza de que seremos ajudados por aquele que tem todo o poder em suas mãos. Nós te agradecemos, Pai, e te louvamos nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, querido. Você pode fazer até assim, né? Que agora a mochila está leve, você agora não tem mais peso. Aleluia. Vivemos, querido, nessa era, na era da ansiedade. Se nós formos procurar as doenças que mais atingem a população hoje, é ansiedade, depressão, angústias, aflições, medos, são coisas que fazem com que as pessoas se sintam mais, se sintam tristes. Sabe aquela coisa que você tem para fazer, que teoricamente seria uma rotina, mas por causa da cobrança se torna algo pesado? Tem coisas que é rotina. Por exemplo, uma dona de casa, ela acorda, é natural ela ter os seus afazeres domésticos. É incrível como todo dia se é necessário varrer uma casa. Poeira parece que é algo que surge. Você varre uma casa, passa 15, 20 minutos, tem poeira de novo. Não é assim, dona de casa? As coisas acontecem, você lava a louça e daqui a pouco, quando você vê, porque você comeu de novo, tem louça novamente. Mas acontece que isso teria que ser algo natural. Mas sabe o que acontece? Você termina cobrando a si mesmo. E uma cobrança, às vezes, tão pesada, que você começa a achar difícil esses afazeres que são naturais para você, que você tem a capacidade de fazer, que você tem até a facilidade em fazer, mas por causa das cobranças, por causa do peso, ou por causa das lutas, você começa a colocar como se fosse um desafio tremendo. Por que eu falei da mochila cheia de pedras, cheia de peso?
porque são coisas que nós carregamos e que nós não temos nem necessidade, às vezes, de carregar. Quantas vezes eu sou uma pessoa nesse aspecto um pouco mais light mesmo, quem me conhece sabe como é que eu sou de resolver as coisas rápido, eu não sou de carregar peso, de mimimi, de dificuldade, as coisas eu tenho para resolver, eu resolvo, o que eu não tenho para pegar, eu coloco do lado. Lá no trabalho é o que eu estou falando, as pessoas começam a ficar difícil. Ai, calma, primeira coisa, vamos planejar. Tudo que nós precisamos fazer é planejar. Quantas vezes você parou para fazer o planejamento do seu dia? O planejamento da sua semana? No final do ano é muito comum a gente fazer o quê? Os pedidos. Não é isso? Nós só fazemos pedidos. Mas será que nós planejamos o que pretendemos alcançar? Será que a gente parou para pensar o que eu posso fazer para alcançar esse objetivo? Todos sabem que eu trabalho com a área financeira e gosto muito dessa área. E quando eu trabalho com a área financeira, é muito comum, quando oriento, quando eu aconselho alguém, a primeira coisa que eu pergunto à pessoa: você sabe quanto você ganha? Mais do que saber quanto ganha, você sabe quais são as suas despesas? Porque se você não sabe quanto gasta, não adianta, você pode ganhar o que for, você não vai conseguir administrar. Porque se você não sabe com o que gasta. Outra coisa que eu vou aproveitar para dar uma orientação rápida: procure acumular as suas despesas num dia só. Recebeu? Paga tudo que puder pagar. Por quê? Porque a partir dali você sabe com quanto você vai poder planejar o resto do seu mês. É a mesma coisa em relação à nossa vida diária, querido. A nossa vida diária precisa ser planejada e nós temos algo que nos ajuda em tudo, que se chama Bíblia Sagrada. Se chama Palavra de Deus. Ela tem direção para nós em todas as áreas. A Bíblia mostra homens que erraram, mulheres que cometeram falhas em situações para que nós possamos aprender com isso e não cometer os mesmos erros. A gente precisa entender, a gente gosta muito de pegar as partes boas das pessoas, e é bom que a gente aprenda com as partes positivas das pessoas, mas os erros que elas cometeram têm que servir para nós de aprendizado para que a gente não cometa os mesmos erros. Então, o que nós precisamos, querido, é entender o que é esse convite. Vinde a mim. Jesus faz um convite direto e objetivo. Vinde a mim. E por que Jesus está fazendo isso? Jesus sabia tudo que iria passar. Jesus tinha noção, conhecimento de tudo aquilo que ele iria ter que passar. Mas o que ele faz durante toda a sua vida? Se relaciona com o Pai. Vai passando os seus conhecimentos. E nós precisamos aprender isso e a viver isso. Quantas vezes você pegou alguém mais novo no seu trabalho, na igreja, em algum lugar que você vive, na sua família, e parou um minutinho para ensinar eles algumas coisas que você viveu? Algumas situações que você passou. Para quê? Para que eles não venham a passar as mesmas situações. Ou caso venha acontecer com eles, eles consigam entender que eles têm um norte, eles têm uma direção, eles têm como resolver essa situação. E principalmente, posso olhar para você e ver em você alguém de confiança para compartilhar aquela situação e poder pedir ajuda. Porque a gente, quando diz vinde a mim, Jesus está falando para ele, né? Lógico, está colocando nele, mas ele precisa e às vezes vai usar você para abençoar pessoas, para cuidar de pessoas, para orientar pessoas. Mas a primeira coisa que nós, né, eu costumo falar, e outro dia eu coloquei isso, que no avião, quando diz que se acontecer de um problema, cair as máscaras, você coloca primeiro em você, não é isso? Ou seja, nós precisamos estar equilibrados emocionalmente para poder ajudar alguém. Nós precisamos estar entendendo
quem nós somos em Cristo. Como nós podemos colocar sobre ele esses nossos fardos? Vinde a mim. Essa sobrecarga não é sua, querido. Por isso que eu fiz essa questão com você desse ato profético, porque essa sobrecarga, esse peso que você está tendo, tinha até agora, eu profetizo isso em nome de Jesus, você não precisa carregar mais. Nós precisamos entender que o convite de Jesus não é um convite que o mundo faz, não é um convite qualquer, mas é um convite de confiança. Vinde a mim. E ele não chama quem está bem, ele não chama aqueles que estão correndo, né? Eu vou na maratona, estou correndo, não. Ele chama você que está cansado e sobrecarregado. Ele chama você que está com os seus problemas, a você que tem as metas e acha difícil de alcançar, mas já coloca, mesmo que sejam fáceis, você já coloca um peso, uma dificuldade. Querido, eu quero te dizer, se você tem uma meta, é porque o Senhor confia que você vai alcançar. E sabe como é que o Senhor confia que vai alcançar, que você vai alcançar? Porque Ele faz com que o seu chefe, o seu patrão, o seu líder te peça isso. Nós sempre colocamos dificuldade, peso. Não coloque peso, não coloque dificuldade. Aproveite cada etapa da sua vida. Ah, mas eu estou muito novo. Aproveita que você está na força, no vigor. Ah, mas eu acabei de casar. Aproveita que você tem alguém agora para compartilhar. Ah, mas eu acabei de ter filho. Que bom, você agora tem um tempo maior em casa para poder, o tempo do seu filho, um tempo com o Senhor, um tempo com alguém que você vai precisar ajudar. Ah, mas eu agora estou trabalhando muito. Que bom, porque agora você tem alguém ou um lugar para que possa estabelecer a presença de Deus. Você é a pessoa que Deus quer usar. Você é aquele que o Senhor quer aliviar. Você é aquele que já aprendeu o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então você já conhece aonde pode aliviar o seu estresse, o seu peso, o seu desafio. Você tem condição de vencer, querido. É diferente. Jesus não chama aqueles que estão descansados. Ele chama os sobrecarregados. Aquilo que o Evangelho nos mostra é que nós não vivemos uma vida natural, uma vida comum. A gente vivemos o sobrenatural de Deus. As condições é uma condição de decisão. Eu vou até quem pode me ajudar. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Ele está falando da sua vida cotidiana. Ele está falando para você, homem e mulher, que tem uma vida comum, uma vida natural, uma vida em que o seu dia a dia mostra e demonstra que você precisa de ajuda o tempo todo. Quem aqui é super-homem e não precisa de ajuda? Ninguém. Todos nós precisamos. E precisamos exatamente colocar isso nas mãos do Senhor. Porque quando a gente entende isso, que nós estamos colocando essa nossa vida diária, esses nossos problemas que são tão naturais, todos nós temos situações. Quando criança, qual de nós não desejou ser adulto para não ter que fazer prova? Estou mentindo? Qual de nós? Meu Deus, é semana de prova. O que eu vou fazer? Estudar. Mas quando a gente é criança, né? Jovem já é um pouco diferente. Jovem já chora. Ah, meu Deus, é muita matéria. Mas criança não. Criança fala assim, eu queria ser adulto para não ter que fazer prova. E aí quando chega adulto, a gente brinca assim, bem-vinda à fase adulta. Por quê? Porque todo dia nós temos lutas, desafios. Abra, por favor, Isaías 40. Vamos ler do 29 ao 31. Para você saber, querido, que não está sozinho. Aleluia.
Senhor não manda você pausar a sua vida, é no meio da luta mesmo. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços certamente tropeçam. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Por quê? Porque você aprende a andar em Cristo. Você aprende a caminhar com Cristo. Você aprende a caminhar naquele que te fortalece, naquele que renova as suas forças, naquele que te ajuda no seu dia a dia. É no cotidiano, querido. O Senhor não manda para a sua vida agora, venha para Jesus, faça as atividades, agora para aqui, volta agora para a sua atividade. Não, é o seu dia a dia. Eu nunca deixei de trabalhar e todo o tempo que eu estou na igreja, eu continuo trabalhando quando eu estou na igreja. Eu paro o tempo, mas eu não posso parar o quê? Amanhã eu não preciso acordar, porque segunda-feira eu já vim para a igreja no domingo, eu não vou segunda-feira trabalhar. O que vai acontecer? Você mandar embora. É a mesma coisa, querido, nós temos o nosso dia a dia, é no seu dia a dia que o Senhor está contigo. Vinde a mim é no seu dia a dia, no seu cotidiano. A gente pensa que o Evangelho é para viver o tempo todo no sobrenatural. Nós temos o dia aqui em que a gente busca o Senhor, né? Esse mês esteve bastante cheio. Foi uma segunda-feira em que nós pudemos, na última segunda-feira, buscamos o Senhor, né? Tivemos um momento aqui maravilhoso. Tivemos um momento em que a gente passeou no mistério, entramos na presença de Deus. Mas sabe o que aconteceu? Alguns na terça-feira estavam trabalhando. Saiu daqui e foi para o seu dia a dia. Quantas vezes você sai da igreja, sai do culto e fala assim, o que eu vou comer? Ué, você acabou de se alimentar, mas acontece que eu alimentei meu espírito, eu preciso alimentar o meu corpo. Ou seja, o seu dia a dia é isso, querido. Jesus quer estar no seu dia a dia. Vinde a mim é no seu dia a dia. Vinde a mim é a cada dia em que você acorda e diz, eu preciso fazer algo. Eu preciso fazer com que o convite seja realmente válido. Existe um convite, vinde a mim. A grande questão é, eu tenho aceitado esse convite? Eu recebo esse convite de bom grado? Jesus nos chama os perfeitos. Jesus nos chama aqueles que querem ficar de boa. Jesus chama os sobrecarregados. Jesus chama aqueles que estão exaustos. Você está cansado? Você estava cansado, eu declaro isso em nome de Jesus, dos seus lutas, dos seus problemas, mas você entende agora que você pode colocar na mão de quem pode resolver. Vinde a mim. É no peso da vida do cotidiano mesmo, querido. Problemas físicos, aquela dor aqui, dor ali. Na quarta-feira passada eu fui jogar bola com os meninos. No dia seguinte eu falei, um Dorflex, por favor. Por quê? Porque há muito tempo que o meu corpo não se exercitava. Jogo bola uma vez por ano. Uma vez por ano, Miguel. Isso porque fiquei 6, 7 anos sem jogar. Imagina, meu corpo está... Só que até eu me senti bem. Mas acontece que eu entendi que o meu corpo, o quê? Sentiu sobrecarga. E aí o que eu vou fazer? Não, agora eu sou super-homem. Não. A gente precisa entender que Jesus está com a gente no cotidiano, é no dia a dia. E a gente precisa entender o que eu preciso fazer. Quantas vezes nós temos peso emocionais? O peso, eu sou aquele que ajuda a sustentar minha casa. Eu sou aquele que, se eu não tiver, nada acontece. Quantas pessoas passam por isso? Quantas pessoas olham e dizem, eu sou imprescindível lá no meu trabalho. Querido,
Sinta informar que o seu trabalho é o único lugar que você não é imprescindível. Na sua família você é imprescindível. Na igreja você é imprescindível. Mas no seu trabalho não, sabe por quê? Porque no seu trabalho, se você não for, ele vai pegar outro. Mas em Cristo, o Senhor não quer colocar outro. Esse lugar é seu. Esse lugar de alívio, de descanso é seu. É por isso que Ele quer você descansado, aliviado, para você poder viver nele experiências tremendas, situações espirituais. Quantas pessoas viveram experiências espirituais em que parece que ao invés de ter alegria, tem medo. E em Cristo nós não temos medo, nós temos o temor do Senhor como princípio de sabedoria, mas não temos medo, nós temos alegria, paz de estar na presença daquele que tudo pode. Precisamos, querido, viver essa vida em Cristo Jesus. Precisamos, querido, trocar com isso o nosso jugo. Tomai sobre vós o meu jugo. Você sabe o que é jugo? Jugo é aquele ferramenta, né, um objeto que une dois bois. E se ele une dois bois, é porque os dois bois têm que andar o quê? Na mesma toada, no mesmo tempo. Se um correr, por isso é que se colocam bois da mesma idade, parecidas. Por quê? Porque se um correr e o outro ficar, o negócio vai tombar. Mas olha como é que Jesus faz. Coloca sobre mim o teu jugo. Sabe por que ele fala isso? Porque quando você está cansado, ele coloca nele e ele te ajuda a continuar caminhando. Sobre vós o meu jugo é essa luta, esse desafio, esse problema, esse trauma, esse medo, essa dificuldade que você tem, coloca em Cristo, querido. Não deixa isso ser um peso para você. Você tem que ser corajoso e dizer: Senhor, me ajuda. É por isso que o Senhor manda colocar sobre o Senhor, porque eu vou estar do teu lado e o Senhor vai me ajudar a chegar até o final. Você precisa reconhecer que às vezes está difícil continuar. Não ande sozinho, ande com Ele. Jugo suave versus fardos pesados. O mundo nos impõe fardos pesados. Ganância. Quantas vezes você não ouviu que você tem que ser o 01? Quantas vezes você não ouviu que você tem que ser aquele que é o melhor vendedor, é o melhor isso, é o melhor aquilo? O mercado de trabalho, por exemplo, não permite você ser o 0 último. Dentro do quartel, o 0 último vira infantaria, não é isso? E ninguém quer ser infantaria. A verdade, querido, é que o mundo te impõe muitas coisas, mas você precisa entender que em Cristo você está seguro. Por isso ele manda você trocar o teu fardo pesado pelo jugo leve dele. Ele não te julga quando você diz que não consegue. Ele não te julga quando você diz que está difícil. Ele não te julga quando você confessa a Ele que você está com dificuldade de chegar em alguns lugares. Porque Ele diz assim: só coloca sobre mim, lança sobre mim esse seu fardo pesado. Jesus nos convida a confiar nele, querido, a descansar nele, a compartilhar com Ele as nossas dores. Sabe por que às vezes você sente que está pesado? Porque você não está compartilhando com Ele. Você não está lançando sobre Ele. Você está querendo carregar. Você malhou bastante, né? Nós estamos aqui na época da malhação, do crossfit, das atividades, e aí a gente acha que agora já pode. Outro dia a gente estava conversando sobre isso. Eu não entendo muito de peso, mas aqui vou jogar aqui uns pesos aqui só para você entender. Um aguenta 40 quilos, o outro aguenta 160. Mas aí a pessoa de 40 fala assim: eu quero chegar aos 160. Calma. Primeiro chega nos 40, 45, nos 50, não é assim?
A mesma coisa, querida, na sua vida. Você precisa entender que você precisa passar o hoje para chegar no amanhã. E você precisa passar amanhã para chegar na noite. Você precisa dar passo após passo para que você entenda que o Senhor está contigo, que você pode confiar nele, que você pode compartilhar com ele a sua carga. Sabe aquele dia que está difícil? Chore nos pés do Senhor. Chore na presença de Deus. Não tenha vergonha, não tenha medo. Ele não vai te julgar. Mas ele vai dizer: lança sobre mim esse seu fardo, que eu vou trocar por um jugo suave. Eu não te acuso, mas eu te ajudo. Isso significa, querido, que ele é manso e humilde. Aprender com ele que a vida não é uma competição. Não é uma competição. Apesar de participar de atividades, né, naturais, mas não é uma competição. Talvez você ser o 02 num momento em que, por exemplo, vai ter alguma situação de meta, por exemplo. Ser o 02 às vezes é bom, sabe por quê? Porque o 01 chama muita atenção e às vezes ele, quando não consegue ser mais o 01, ele é julgado. E você vai dizer assim: agora eu não sou mais julgado, porque eu já coloquei sobre Jesus. Aceite a sua posição. Aceite o momento em que você está vivendo. Aceite a situação em que você está aprendendo. Quando você precisa aprender, você está dizendo assim: Senhor, eu reconheço que eu dependo de Ti. Eu reconheço que eu preciso aprender que a minha vida é uma caminhada de fé. Nós não fomos chamados por uma corrida de 100 metros. O Evangelho, a corrida cristã é uma maratona. O que importa não é chegar em primeiro, o que importa é chegar no final e dizer: eu sou e reconheço a Jesus como Senhor e Salvador. Acabei a carreira, mas guardei a fé. Né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ali não diz que Paulo queria ser o 01. Paulo queria chegar no momento em que olhar para trás e dizer assim: o que importa é que eu cheguei com Cristo. Você precisa ter essa coragem, querido. Pare de se cobrar demais. Quantas vezes você se cobra demais? Se cobra, é o que eu estou falando de ser o 01. Se cobra porque o outro tem, porque o outro faz, porque o outro coloca, porque o outro pode. Não, querido. Você precisa traçar o seu objetivo. O meu objetivo nem sempre vai ser o mesmo que o seu. Quantas vezes eu não ouvi de pessoas dizer assim: pastor Alexandre, quando é que o senhor vai abrir a sua igreja? Eu falo assim: primeiro que nós, pastores, não abrimos a nossa igreja, a igreja do Senhor Jesus. A segunda coisa que eu falo: eu não fui chamado para ser pastor presidente, eu fui chamado para ser auxiliar e ajudo naquilo que for preciso. E o pastor precisa saber que ele pode confiar e contar comigo. Se tiver que tirar púlpito do lugar, eu tiro. Se eu tiver que tirar a cadeira do lugar, eu tiro. Se for para evangelizar, nós vamos. Se for para pregar, nós estamos aqui. Porque isso é poder entender qual é a sua posição. Para de achar competição. Você já pensou quantas almas Billy Graham ganhou? Você já parou para competir com ele? Mas você sabe que quem ganhou Billy Graham tem sobre ele esse galardão? Talvez você não vai ser aquele que vai pregar para 300, para 500, para 1000 de uma vez, mas o Senhor vai te usar e fazer com que uma alma aceite e reconheça Jesus e esse ganhe milhares e milhares e milhares. É isso que o Senhor conta. Ele sabe que ele pode confiar em você. Não se preocupe, pare de achar que você tem que ser isso, aquilo. Porque para com isso. Você precisa se colocar nas mãos do Senhor e descansar nele, confiar nele e lançar toda a ansiedade sobre ele. Porque existe uma promessa. Existe uma promessa. Achareis descanso para a vossa alma.
Em Cristo você tem descanso, querido. Existe uma promessa, descanso para as nossas almas. O descanso é em Jesus. O descanso é nele. Ele vai te levar às águas tranquilas, pastos verdejantes. Olha só a promessa de Jesus. Ele faz com que você seja alimentado e sustentado. Ele faz com que você consiga vencer os desafios da semana. Talvez nós estamos já no mês de abril, já quase fechando abril agora, e talvez você achasse que não tinha nem como chegar em abril, mas você já está aqui, ó, venceu, porque o Senhor te ajudou, porque o Senhor foi contigo. Esse descanso, querido, é muito além do físico. Esse descanso é muito além de deitar e dormir. É deitar, dormir e descansar nele. Tem pessoas que têm dificuldade para dormir. Você conhece pessoas que têm dificuldade para dormir? Eu conheço pessoas que têm tanta dificuldade para dormir que pode tomar remédio e não consegue dormir. E eu falo assim, em paz eu deito e logo pego no sono. Esse sou eu. Tiro o meu cochilinho da tarde, quando é no sábado, quando é no domingo, e à noite eu deito e durmo. Por quê? Porque eu descanso em Deus. Lógico, o Senhor me abençoou dessa forma, não estou falando que você precisa deitar e dormir do mesmo jeito, mas você precisa descansar em Cristo. Você precisa confiar nele. Você precisa saber que se hoje, para amanhã, você só vai conseguir dormir, por exemplo, 6 horas, você que está acostumado a dormir 8, só vai conseguir dormir 6, nessas 6 o Senhor vai te dar descanso, vai renovar as suas forças. Isso é descansar no Senhor. É saber que Ele vai renovar as suas forças, vai te ajudar, e que no meio da tempestade, Ele parece estar lá dormindo, despreocupado contigo, mas na verdade, Ele está no barco contigo. Por isso as ondas não vão te afogar, a tempestade não vão fazer com que você venha a ser submergido por água nenhuma, por problema nenhum, por desafio nenhum. O Senhor é contigo. E Ele vai mandar acalmar a tempestade, mas você precisa descansar nele. E aí você pode dizer assim, mas como é que eu faço isso? Vivendo uma vida de oração diária, vivendo uma vida de prioridade com Deus, vivendo uma vida de confiança em Deus. Você precisa aprender a colocar a sua luta em Deus. Ninguém, querido, ninguém consegue vencer as coisas sozinho. Por isso que Ele manda lançar sobre ele, porque Ele sabia da luta que você teria dia a dia. Ele sabia. Parece brincadeira, né? A gente trabalha, chega em casa, faz uma coisa, faz outra, dorme e no dia seguinte trabalha de novo. Sabe o que é isso? É o seu dia a dia, é no seu cotidiano. Quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, é porque Ele falou, tem pessoas que não conseguem entender que precisa vencer dia após dia. A palavra de Deus diz, basta cada dia o seu mal. E o mal de hoje já passou. O de amanhã, quando chegar, você vai dizer, Senhor, eu coloco em Ti, a minha confiança está em Ti, eu preciso de Ti, me ajuda, me socorre. Você precisa ter coragem de dizer para Ele. Você precisa. E se chegar e não tiver problema, melhor ainda. Mas o que eu estou falando é porque os dias maus chegam, os problemas chegam, as lutas acontecem. E nós precisamos colocar nele. Traga, querido, os seus traumas, os seus medos, o seu cansaço, a sua agenda. E troque pela presença de Deus na sua vida, pela paz que excede a todo entendimento, pela graça que te acolhe, pela bondade do Senhor. O Senhor é bom. Ele te purificou, Ele te justificou, Ele libertou os seus braços.
O Senhor é bom, querido. O Senhor é bom. Quando nós andamos nele, nós podemos confiar. Muitas pessoas acham que resolve o problema do seu familiar. Não consegue. Você consegue ser uma ajuda, mas quem resolve é Jesus. O problema que você está passando precisa ser colocado diante dele. Pega depois esses 3 versículos e coloca no seu coração: vinde a mim. Senhor, eu estou indo ao Senhor. Eu estou indo ao Senhor, estou colocando sobre ti o meu jugo, o meu fardo, a minha luta, o meu problema, o meu peso. E vou aprender de ti que é manso e humilde de coração. Vou lançar sobre o Senhor. E muitos ficam se perguntando: mas como pode isso? Eu vou te dar aqui para a gente fechar. A gente precisa da presença de Deus conosco. Abra, por favor, Êxodo 33. Nós vamos ler do 14 ao 17. Moisés estava passando por esse momento ali, no deserto, um momento de luta, de desafio. E o Senhor manda ele ir. Mas olha o que a palavra de Deus diz. O Senhor respondeu: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos faça sair daqui. Ou seja, você precisa entender que você não pode dar um passo sem ele. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir-nos o teu povo e eu dos demais povos da face da terra? Para aí um minutinho. O que faz a diferença minha e sua em relação a esse mundo é a presença de Jesus. Muita gente acha e costuma ter uma guerra santa, uma guerra de religiosidade, dizendo: ah, vocês se acham mais salvos, se acham isso, se acham aquilo. Não, nós não somos nada se nós não tivéssemos a presença de Jesus. Nós não seríamos nada. Nós não poderíamos nada se não fosse Jesus conosco. Nós não poderíamos dar um passo se não fosse essa presença. O que faz diferença na minha vida e na sua vida é Jesus. E isso é o que tem que fazer diferença mesmo. Mas olha o que a Bíblia diz no verso 17. O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque me tenho agradado de você e o conheço pelo nome. Jesus te conhece pelo nome. Jesus conhece as suas necessidades. Você precisa aprender a confiar nele. Quando nós não colocamos diante dele, é porque nós estamos dizendo que nós não confiamos nele. Se nós não entregarmos a ele, nós estamos, em outras palavras, dizendo: eu não acho que o Senhor pode resolver. Mas quando a gente coloca, a gente está declarando no mundo espiritual: eu sei em quem posso confiar. Quando a Bíblia diz que Jesus fala para aquele centurião: nem Israel vi tamanha fé, porque qual foi a resposta que o centurião deu a ele? Eu sei que eu também sou homem de autoridade. E se eu digo a um soldado: vai, ele vai. Se eu digo a outro: vem, ele vem. E sei que se o Senhor der ordem aos teus anjos, o que o Senhor mandar fazer, basta uma palavra tua e meu servo será salvo, curado, liberto. É a mesma coisa, querido. Se você confia, basta uma palavra do nosso Deus para mudar essa situação. Então você precisa aprender a confiar nele. E aqui eu vou te dar umas dicas para o seu dia a dia. Pela manhã, entrega as primícias ao Senhor. Tire pelo menos de 5 a 10 minutos pela manhã, entregando o seu dia nas mãos de Deus. Fala: Jesus, tira 5, 10 minutos, se você às vezes, se você puder tirar um tempo maior, amém. Mas eu estou falando pelo menos aqueles 5, 10 primeiros minutos.
Ao invés de você tirar, acordar, pegar no celular, já ver se tem mensagem, para saber se tem alguma coisa, para. 5 minutinhos, 10 minutinhos, fala, Senhor, eu quero colocar esse dia em tuas mãos. Eu vou ter essa agenda, eu vou ter esse cliente, eu vou ter essa coisa para fazer, eu vou ter o meu dia a dia aqui em casa para fazer, não importa qual seja a sua atividade. Coloque na mão do Senhor. Fala, Senhor, eu confio em Ti. Vou lançar sobre o Senhor esse dia. Quando chegar à tarde, que você está ali nos seus afazeres, que você está ali no seu dia a dia, que você está ali na sua corrida diária, das suas atividades, você para um tempinho, para as distrações do dia e pegue e pare todas as tarefas e diz assim para o Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, porque eu já venci amanhã, eu já consegui passar esse tempo agora, eu quero colocar diante de Ti o resto das minhas atividades e sei que o Senhor vai me ajudar a completar, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Eu sei que eu vou vencer, amém? Aí chegou a noite, olha só, você já venceu amanhã, já venceu à tarde e agora chegou a noite. Quando chegar a noite, você se desliga de todas as distrações. Quais são as distrações que nós temos? TV, celular, uma atividade, qualquer coisa que você tenha no seu dia a dia. Chegou o final do dia, você se desliga de tudo. Vou aproveitar e abrir um parênteses para te dar uma dica. Quer descansar, quer dormir? Você à noite não vai conseguir resolver problema. Durma, fala, Senhor, deixa eu descansar. E amanhã, quando acordar, o Senhor vai me dar a solução. E Deus vai te ajudar. Porque você já lançou sobre ele. Aí o que você vai fazer à noite? Você vai parar tudo e tirar um tempo para ler a Bíblia. Fala, Senhor, eu já orei, já falei com o Senhor durante o dia. Já convidei a tua presença para estar comigo à tarde. Agora, Senhor, eu quero te agradecer por esse dia. E vou ouvir o que o Senhor quer falar comigo. Como? Lendo. O Senhor fala através da sua palavra. Para ali um tempinho, pelo menos um capítulo. Não precisa, mas eu tenho que ler a Bíblia toda em um ano. Querido, cada um faz a sua meta. Tem gente que faz ler a Bíblia em um ano, é o que eu falei, não é competição. Se você ler um capítulo por dia, você no final do ano leu 365 ou 366 capítulos. Já te ajudou bastante, já aprendeu bastante, já ouviu bastante de Deus. Amém? Lógico, se você pode mais, mas é isso, pelo menos não adianta você querer começar lendo 100 capítulos, vou ler o livro de Salmos todinho. Aí quando chegar lá no 119, você fala, meu Deus, não acaba esse capítulo não. Aí você leu como? Mas você precisa entregar, descansar. Porque conforme você vai lendo, você vai encontrando descanso para a sua alma. Conforme você for lendo, você vai agradecendo, porque o Senhor te deu livramento. Conforme você vai lendo, você vai vendo o cuidado que Deus teve contigo. Conforme você vai lendo, você vai vendo que passou por aquele dia, venceu os desafios, acabou o mês e no mês seguinte o Senhor renova as suas forças. Mas ainda não chegou o outro mês, a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Quando chegar na virada do dia, o Senhor renova a sua misericórdia sobre nós. Mas nós precisamos o quê? Descansar no Senhor. Então, pela manhã, a gente entrega o dia. À tarde, a gente fala, Senhor, muito obrigado por aquilo que o Senhor já fez. Me ajuda a completar esse dia. E quando chegar à noite, a gente descansa e lê a palavra. Sabe o que vai acontecer? Você vai ver o quanto você será renovado. O quanto você será fortalecido. O quanto o Senhor te ajudará a chegar e vencer todas as lutas, todas as situações que você tem. E aí você vai dizer assim, quando chegar no próximo domingo, por exemplo, você vai dizer assim, que semana maravilhosa que eu tive.
As lutas continuaram a existir? Continuaram. Os problemas continuaram? Continuaram. As dificuldades ainda acontecem? Acontecem. Mas aí você vai dizer, mas eu não estou sozinho. Vamos ficar de pé, queridos, em nome de Jesus.